Boa tarde a todos. Parece que muita gente está preocupada com as celebrações do Dia da Vitória na Rússia, que terão lugar no dia 9 de maio, como é habitual acontecer todos os anos, e estão preocupados porque não sabem se de facto se Putin vai fazer ou não uma declaração de guerra formal à Ucrânia, se Putin vai anunciar outra coisa de enorme magnitude, o que é que vai acontecer no dia da vitória. Ora bem, no dia da vitória, normalmente, nas celebrações do dia da vitória, acontece, por regra, uma parada, um desfile militar, uma parada militar, onde acredito que este ano nós possamos assistir a alguma novidade em termos de exibição de equipamento militar. É possível ou equipamento militar ou algum tipo de equipamento que possa auxiliar alguma situação, algum evento em contexto militar. Mas o que é normal e o que é habitual ocorrer é um curto discurso do presidente Putin, que não faz nenhum anúncio, não aproveita o dia da vitória para fazer nenhum anúncio, mas aquilo que faz é, isso sim, estabelecer alguma ligação entre algum evento do passado e algum incidente ou algum evento do presente, recorda sempre o esforço que houve por parte de quem lutou na Segunda Guerra Mundial para libertar a Europa de qualquer tipo de manifestação ou de expressão nazi. Naturalmente que a União Soviética não venceu a guerra sozinha, mas também muitas vezes parece que muitos se esquecem do papel decisivo que a União Soviética teve. Eu acho que este dia, o dia 8 na Europa Ocidental e Central, e o dia 9 na Rússia, deveriam ser dias que deveriam ser usados para refletirmos sobre como polos ideológicos antagónicos podem estar unidos num esforço comum para conseguir, de facto, constituir uma mais-valia e acrescentar alguma coisa de positivo no plano geral, no plano internacional, sem ingerência nos assuntos internos de qualquer um destes Estados envolvidos, mas sim focados em algo que seja consensual, indubitavelmente consensual e do interesse de toda a humanidade, como foi este combate ao Reich. Ou seja, nós tivemos desde Estados Unidos, tivemos aliados, Estados Unidos, tivemos o Reino Unido, tivemos também, de alguma forma, a França resistente e aqueles focos de resistência um pouco por toda a Europa também que estabeleceram essa resistência, e do outro lado tivemos a União Soviética e os seus parceiros, embora numa escala menor, mas, por exemplo, eu recordo até o papel da Ucrânia, na altura no combate à expansão e ao progresso do Reich no terreno, em que a famosa expressão de política de terra queimada vem exatamente, e foi muito utilizada nesta altura, porque aquilo que basicamente a população ucraniana fazia quando começaram a perceber as atrocidades que eram cometidas pelos nazis contra os próprios ucranianos, que inicialmente achavam que os nazis eram salvadores e depois afinal não, aquilo que começaram a fazer foi a destruir todas as suas posses e propriedades, incluindo bens alimentares, a destruir pontes, qualquer sítio onde pudessem pernoitar os soldados nazis. Para quê? Para evitar que, como eles tinham de fazer uma caminhada muito longa, e tinham de percorrer várias aldeias ou várias cidades, e demoravam bastante tempo, quando chegassem a um aldeamento, a uma povoação, a primeira coisa que procuravam era por mantimentos, era por algum tipo de bens que pudessem usar para ter um conforto maior. Sendo destruído tudo isso, naturalmente que eles deixavam de contar com essa ajuda e só dependiam das próprias cadeias de abastecimento, que às tantas começaram a falhar. Portanto, esse esforço ucraniano nesta fase da guerra foi também crucial para o desfecho bem-sucedido da guerra. Agora, estávamos a individualizar apenas o papel de um dos blocos ou um dos grupos, parece-me, a meu ver, muito redutor. Deveríamos aproveitar, volto a dizer isso sim, para olhar para a questão do dia da vitória, quer na Europa Ocidental e Central, quer também na União Soviética e nos países no Bloco de Leste, como sendo uma oportunidade de o multilateralismo voltar a estar em cima da mesa e, em vez de existir a referida ingerência que eu disse há instantes, poder haver um ponto de consenso que coloque todas as vertentes político-ideológicas, todas as matrizes político-ideológicas que não sejam extremistas, a trabalhar entre si para alcançar um bem comum a todos e depois cada um prosseguirá naturalmente as suas afinidades. Infelizmente, não parece que seja isso
que esteja a acontecer, toda a gente continua preocupada, e como é que vamos conseguir derrubar a Rússia? Temos de derrubar a Rússia. Entretanto, a Rússia continua com um esforço militar na Ucrânia, e aquilo basicamente que eu quero também recordar, e que acho que é uma boa oportunidade para todos nós refletirmos, é por que razão é que 77 anos após a capitulação nazi, por que razão é que nós, que condenamos publicamente em vários fóruns os neonazis, o nacionalsocialismo enquanto ideologia abstrata, fascismo, as políticas discriminatórias, todos nós criticamos e condenamos tudo isso, e depois temos na Organização das Nações Unidas, na Assembleia Geral, 2 países que votam contra resoluções que querem condenar a glorificação do neonazismo, da xenofobia, do racismo e de outras práticas totalitárias que também visem a discriminação com base étnica, religiosa ou até mesmo cultural. E depois temos um bloco também de perto de 50 países que se abstêm. Nesses 50 países, quem se abstém sempre de uma resolução desta natureza é Portugal. Portugal e os países da União Europeia. Porquê? Porque os outros 2 países que votam contra são os Estados Unidos e a Ucrânia. E eu gostava muito honestamente que alguém me pudesse explicar por que razão é que a Ucrânia e os Estados Unidos votam contra a condenação da glorificação do neonazismo, quando se trata de um projeto de resolução que todos os anos é submetido à Assembleia Geral e que não é proposto apenas pela Rússia. O projeto é assinado por 22 outros países, onde se encontra Angola e onde também se encontra Moçambique. Portanto, isto é uma preocupação também da lusofonia. O papel que estes grupos extremistas e discriminatórios, racistas, xenófobos, acabam por ter nas sociedades e no mundo, um pouco por todo o mundo. Por que razão, é preciso que alguém pergunte, é que Portugal abstém-se e Estados Unidos e Ucrânia votam contra, se não são países que, afinal, não protegem nem defendem neonazis. Era muito importante eu perceber isto. Uma vez, eu cruzei-me com uma informação feita pelo Polígrafo, julgo eu que em 2018, por aí, não quero ser impreciso, mas foi por aí, por 2017, 2018, 2019, o Polígrafo tentou de facto obter uma resposta para esta pergunta. Porquê é que Portugal se abstém? E segundo pôde obter de esclarecimento por parte do governo português, foi que Portugal abstém-se porque, além do nacionalsocialismo, do racismo e da xenofobia, existe outro tipo de extremismos, como, por exemplo, o comunismo e outro tipo de extremismos, que não são incluídos nessa resolução. E que, além disso, terá defendido o governo português, de acordo com essa publicação do Polígrafo, esta é uma resolução que é instrumentalizada politicamente pela Rússia contra a Ucrânia. Ora bem, vamos ver o texto da resolução que é aprovada, ou seja, a resolução passa com um número expressivo. Ora bem, vamos tentar então perceber, através do texto das resoluções que são aprovadas, em particular, por exemplo, a última, que é mais recente, mas também podem consultar as anteriores, onde é que está qualquer referência, direta ou indireta, à Ucrânia, e a tentar encontrar um motivo para que Portugal não vote a favor de uma resolução destas que é proposta, eu volto a referir, não é só pela Rússia, e não é por vir da Rússia que é necessariamente mau, ou será que isto mostra algum tipo de posicionamento geopolítico de Portugal que, e eu com base em algumas manifestações jornalistas que vou vendo e de comentadores políticos relativamente à situação na Ucrânia, eu até já assisto a alguma condescendência no sentido de dizer que os fascistas, os neonazis, o batalhão Azov, ninguém está a dizer que eles são bons, mas nesta altura, se calhar, devemos abrir uma exceção, fazer como ao Facebook, que durante anos bloqueou qualquer tipo de discurso de apoio ao batalhão Azov, por causa de ser neonazi, de ser extremista, de fomentar práticas neonazis e ideologia neonazi, e agora, desde que a Rússia iniciou uma intervenção militar na Ucrânia, a partir daqui vamos dar tréguas aos nazis e vamos permitir que as pessoas possam glorificar a sua ação. O Facebook fez isto, aliás, isso é de conhecimento público que o Facebook anunciou isto nos Estados Unidos e isto mereceu até alguma reflexão. Mas vamos tentar perceber, com base nesta resolução,
que é aprovada de forma expressiva, todos os anos, e da qual Portugal se afasta, onde é que está, de facto, aqui algum elemento que nos possa causar algum tipo de estranheza, algum tipo de celeuma e realmente possa ter de obrigar Portugal, já que não vai votar contra, a pelo menos abster-se. Portanto, eu vou partilhar convosco o texto. Esta é a resolução que foi passada já em 6 de janeiro de 2022. Ora bem, vamos começar pelo título. Eliminação do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e intolerância relacionada com a xenofobia, com a discriminação racial e com o racismo. Eliminação do racismo, portanto, aliás, esta é a sessão, está aqui o item da agenda, está registado desta forma. E depois vejam o título da resolução. Combater a glorificação do nazismo, neonazismo e outras práticas que contribuam para alimentar formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância relacionada. Este é o título. Sinceramente, não consigo perceber porque é que Portugal não está expressamente a favor de um título destes. Deveríamos estar todos, certo? Mas vamos continuar aqui a analisar. Nós vemos que o texto são cerca de 11 páginas de texto de resolução. E agora vejam aqui que, por exemplo, no preâmbulo nós vemos que aquilo que visa é aumentar a sensibilização para o sofrimento das vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia, intolerância relacionada e formas de discriminação, incluindo na perspectiva histórica, portanto, a pensar incluindo as vítimas da escravatura e tudo mais. Vemos a referência à Carta do Tribunal de Nuremberg, aqui à organização SS e outras partes integrantes, como o exército nazi e tudo mais. Vemos essa referência de forma clara. Reparem mais aqui, sublinhando neste propósito, ou enfatizando neste propósito, que a vitória sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial contribuiu para o estabelecimento das condições para a criação das Nações Unidas e a prevenir futuras guerras. Vejam que continua aqui que o neonazismo é mais do que apenas a glorificação de um movimento passado, é um fenómeno contemporâneo que assenta, que tem como interesses a desigualdade racial e também vemos a superioridade racial, portanto vemos aqui a difusão em muitas partes do mundo. Reparem que nunca se fala na Ucrânia, diz-se em muitas, nem sequer se diz numa parte do mundo, numa região da Europa, nem sequer isto é dito em muitas partes do mundo, que esta tendência tem resultado na implementação de medidas discriminatórias e políticas a nível local e nacional, também igualmente discriminatórias. Repare-se que se queixa também das letras das músicas e dos jogos de vídeo que advogam pelo ódio racial e incitam à discriminação, à hostilidade e à violência. Não percebo como é que se pode enquadrar aqui a Ucrânia, muito honestamente, embora seja um desses casos, mas jogos de vídeo, muito honestamente não consigo perceber, pelo menos nunca me apercebi de nenhum jogo que fizesse referência à alusão específica, ou por parte da Ucrânia, que fizesse essa promoção, portanto não é enquadrável aqui. O uso de plataformas de internet por grupos que advogam o ódio, portanto vemos aqui várias coisas, o nacionalismo violento, o racismo, o antissemitismo, a discriminação, a islamofobia, cristianofobia, a afrofobia, xenofobia, intolerância relacionada, incluindo durante eventos desportivos. Isto continua por aqui fora, diz também ainda, expressa preocupação sobre o uso de tecnologias digitais por extremistas e grupos de ódio, incluindo grupos neonazis, para disseminar a sua ideologia. Continua por aqui a glorificação de qualquer forma do movimento nazi e neonazi dos membros, etc. Apela aos Estados para eliminarem todas as formas de discriminação racial por todos os meios apropriados. Não se diz para a Ucrânia eliminar todas as formas de discriminação racial, diz aos Estados para eliminarem todas essas formas, por exemplo, através de legislação e até mesmo de outros meios, e depois isto continua por aqui fora também dizendo que um número significativo de incidentes racistas por todo o mundo, incluindo a ascensão de grupos skinheads, mas reparem-se que diz número de incidentes racistas por todo o mundo, não se diz que é na Ucrânia, não se diz que é no leste da Europa, nem sequer há aqui qualquer coisa que se possa perceber, não, esta resolução é exclusivamente direcionada à Ucrânia. E depois continua aqui tentativas de comercializar
para fins comerciais, de exploração do sofrimento das vítimas de crimes de guerra e crimes contra a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial pelo regime nazi. Bom, nós encontramos depois aqui as medidas tomadas pelos Estados para prevenir a discriminação contra todo o tipo de pessoas, incluindo contra africanos, descendentes de africanos, ciganos, migrantes, refugiados. Ou seja, nós estamos aqui com uma condenação, que é uma condenação genérica, que enquadra e que se foca, desde logo, em todas as expressões de discriminação racial e de discriminação até cultural, se assim quiserem, ou étnica, se assim quiserem também acrescentar. Não estamos se estamos a falar e a focar-nos em formas de discriminação racial, nós podemos discutir naturalmente o papel do comunismo, como o Parlamento Europeu, que equiparou o comunismo ao nazismo. Nós podemos entrar nessa discussão, e eu não estou a dizer qual é que é a minha posição sobre o mesmo. Estou a dizer isso sim, que poderemos entrar nessa discussão. O que eu acho é que quando se está a discutir discriminação racial, discriminação étnica, xenofobia, neonazismo, não a dar louvor ou qualquer tipo de espaço para os crimes cometidos desta natureza de discriminação étnica, racial, por aí fora, durante a Segunda Guerra Mundial e pela ideologia nazi, não parece que o comunismo possa ser enquadrável ou outro tipo até ou outro tipo de extremismos e de governações extremistas, se assim quiserem chamar, não parece que é chamado sequer aqui à colação. Portanto, logo aqui esta parte do argumento do governo português cai por terra, porque esta resolução foca-se nas questões de discriminação racial, étnica, religiosa e também de ideologia neonazi, porque de facto é quem defende a superioridade racial e o extermínio de outras raças consideradas inferiores. Mas vamos ver qual foi então o sentido de voto ao longo dos últimos anos relativamente a esta proposta de resolução que todos os anos dá entrada nas Nações Unidas, na Assembleia Geral. Reparem, a 16 de dezembro de 2021, portanto esta que eu vos mostrei, nós acabámos por ter 130 votos a favor, tivemos 2 contra, Estados Unidos e Ucrânia, 49 abstenções. Portanto, como viram, foi extremamente expressivo relativamente a este tipo de resolução. Outra resolução, 2020, a mesma coisa, o mesmo título, a mesma resolução, 130 a favor, 2 contra, os mesmos do costume, 51 abstenções. Vamos ver em 2019, 133 a favor, os mesmos 2 do costume contra e 52 abstenções. Vamos ver em 2018, 129 a favor, 2 contra, 54 abstenções. Esta resolução passa sempre com números bastante expressivos, ou seja, nem sequer por aqui existe um interesse útil de reprovar sequer isto ou através da não votação a favor. Depois vejam ainda 2017, a mesma coisa, a mesma resolução, isto está na base de dados das Nações Unidas, na base de dados digital, 133 a favor, 2 contra, 49 abstenções. Os 2 contra são sempre os mesmos. Pelo menos aqui são sempre os mesmos. Mas depois começa a ter nuances. 2016, 136 a favor, 2 contra, 49 abstenções. Vocês podem perguntar, mas qual é que é a importância de estar todos os anos a repetir a mesma coisa? É que isto é uma forma de comprometer os Estados a um conjunto de princípios que não podem cair no esquecimento e não pode o Estado dizer, bem, eu votei há 10 anos ou há 20 anos que era a favor, mas hoje nós nunca mais voltámos a insistir, portanto nós não viemos a enfatizar e a dar ainda maior destaque à necessidade de combater estes princípios, a coisa cai no esquecimento. Daí que, em algumas circunstâncias, pode ajudar até para formar costume internacional, não estou a dizer que seja neste caso naturalmente, mas há aqui um claro reconhecimento destes Estados, que são praticamente sempre os mesmos a votar a favor, de que estão contra o nazismo, ou seja, no plano interno, se facilitarem a difusão e o desenvolvimento deste tipo de práticas neonazis, então naturalmente que estão a contradizer-se face àquilo em que depois acabam por votar. Bom, não sei se é por isso também que Portugal se abstém, mas era muito importante perceber esse sentido de voto efetivo. Vamos ver mais uma. 2015. Em 2015 é curioso, porque em 2015 nós tivemos votos a favor, 133, tivemos 49 abstenções e depois tivemos 4 votos contra. Quais foram os 4 votos contra? Os 2 do costume, Estados Unidos e Ucrânia, e depois tivemos o Canadá,
e tivemos também Palau a votar contra este tipo de resolução, porque é como cliente dos Estados Unidos, que é, naturalmente, que tinha de ir atrás e não poderia aceitar outro tipo de resposta. Este foi ainda o último ano em que Barack Obama acabou por poder fazer, de alguma forma, por poder influenciar em 2016, até 20 de dezembro de 2017, sim, Barack Obama estava no poder, foi quando Donald Trump tomou poder. Mas este foi verdadeiramente o último ano em que ainda se podia influenciar outros países a acompanharem o sentido de voto dos Estados Unidos. O Canadá foi, portanto, não me surpreende todo. As Palau também acabam por ser um cliente dos Estados Unidos e votaram no mesmo sentido, mas depois, a partir do ano a seguir, tanto Canadá como mudança de senhor na Casa Branca, acabaram por abandonar isto. Depois digam, naturalmente, que era com Trump que surgia a glorificação do nazismo e tudo isso. Bom, vemos aqui durante a administração Obama que também os Estados Unidos votaram sempre contra este tipo de resolução. Depois temos ainda 2014, outra vez os mesmos 4 a votarem contra, 132 a favor e 51 abstenções. Isto foi em 2014. Agora, reparem aqui numa coisa curiosa. Nós tivemos, em 2013, 4 também a votarem contra. Entre esses que votaram contra, encontram-se Estados Unidos, encontra-se mais quem? Provavelmente é o Palau, claro. O Palau era o Canadá e era mais quem? Deixa-me cá ver, que esta agora fugiu-me. E o Kiribati. Pronto. Eram estes 4 países que votaram contra. Eu pergunto a vocês, então e a Ucrânia? Olhem, a Ucrânia, se bem se lembram, a 18 de dezembro de 2013 ainda tinha como presidente Viktor Yanukovych. Foi a partir de 2014 que a Ucrânia passou a ter outro tipo de presidente e foi a partir de 2014 que a Ucrânia deixou de se abster para passar a ter um sentido de voto de rejeição de uma resolução que, de facto, viesse a condenar a glorificação do nazismo. Mudou o presidente, houve um golpe de Estado, e isto diz muito também. Reparem que eu fui buscar ainda 2012 para mostrar que a Ucrânia se absteve em 2012. Portanto, não é por acaso, aqui tivemos 3 abstenções, mas uma delas, 3 votos contra, um deles naturalmente dos Estados Unidos. Como podem ver, a Ucrânia pelo menos não se posicionava, até pela presença expressiva de neonazis no seu território e porque os neonazis têm uma influência na situação de segurança da Ucrânia, sempre tiveram. E ao votar a favor de uma resolução destas, a Ucrânia tinha de tomar um conjunto de medidas que provavelmente ainda não tinha as circunstâncias sociais e políticas para poder avançar diretamente contra os neonazis. Ainda assim, a Ucrânia, pelo menos, ao contrário daquilo que sucedeu a partir de 2014, a Ucrânia, pelo menos, abstinha-se. Portugal não tem o mesmo quadro, nem nunca teve, nem de perto nem de longe, o mesmo quadro daquilo que se passa na Ucrânia. Mas, a meu ver, esta é uma oportunidade para todos nós constatarmos que, afinal, a Ucrânia tem um conjunto, além de todas as outras ações que eu já explorei de outra forma, a Ucrânia tem uma política muito complacente para com neonazis. Não é só o Batalhão Azov, inclui também o Prava Sector, que ainda é mais extremista que o Batalhão Azov. Portanto, existe uma postura por parte da Ucrânia, assumida através, por exemplo, deste sentido de voto das resoluções na Assembleia Geral das Nações Unidas, e que acabam por ser protetoras, porque a Ucrânia não se quer comprometer minimamente e até condena quem quiser sugerir o combate à glorificação do nazismo. Portanto, como vem, a meu ver, neste dia da vitória, quer de 8 de maio, quer também de 9 de maio, acho que seria uma boa oportunidade para nós refletirmos sobre isto, porque é que a Ucrânia e os Estados Unidos votam contra estas resoluções completamente inócuas do ponto de vista ideológico e até mesmo geopolítico, e porque é que Portugal se abstém. Alguém tem, de facto, de apertar Portugal, porque não há desculpa para Portugal sequer se abster. E depois reparem que é muito curioso, porque Portugal aqui diz que para aqui não foi chamado, não sei o que mais, o comunismo não entrou, e porque isto é uma forma de atingir também a Ucrânia. Mas reparem que em 27 de janeiro de 2021, em plena pandemia, nós tivemos uma
discussão muito sui generis na Câmara Municipal de Lisboa, onde o então vereador do Bloco de Esquerda vai propor uma resolução, um voto para com as vítimas do Holocausto, e fazia referência ao fascismo português. E aparece a Teresa Leão Coelho a dizer, bem, fascismo português, acho que podemos pôr todo o tipo de extremismos e outro tipo de... Para quê? Para incluir também aqui os comunistas. Teve de ser o presidente Fernando Medina, o então presidente Fernando Medina, e também a Assunção Cristas, a colocarem aqui algum bom senso e a recordarem, a darem razão, neste caso concreto a João Ferreira, e a recordarem que quem libertou, se isto é um voto sobre as vítimas do Holocausto, não se está aqui a discutir se existem, quais é que são os regimes considerados extremistas e qual é que é o grau de desumanidade que cada regime acaba por ter. Aquilo que se está a focar é nas causas das vítimas do Holocausto. O vereador do Bloco de Esquerda, com muita sensatez, concordou que, por exemplo, que se retirasse fascismo português e que se colocasse só fascismo. Porque efetivamente foi o fascismo que conduziu a isto, mas Portugal também teve algum papel na proteção que foi dada aos judeus. Pronto, eu não quero entrar por aqui. Agora, o que é certo é que vocês podem recuperar este vídeo a partir das 4 horas e 35 minutos e veem que até isto deu acesa a discussão. Não propriamente com o fascismo português, daquilo que ele tinha de específico, mas de qualquer democratas, mas também... Sr. Presidente, eu queria sugerir uma redação que junta as duas preocupações que estão chamados. Os vereadores João Ferreira estiverem... Era esse o problema. Senhores vereadores. Pronto. Isto discute-se aqui, vocês podem ver este debate, mas então quer dizer, então o PS, através de Fernando Medina, aqui já é a favor, de facto, não estamos a discutir essa questão, estamos a discutir a questão do Holocausto, e depois o PS, que vai para a Assembleia Geral das Nações Unidas, já não se foca exclusivamente na questão da discriminação, aí já não é importante, ou seja, aqui já temos de incluir outras formas, a meu ver, isto parece-me uma desculpa para Portugal continuar a votar totalmente alinhado com o sentido de voto da União Europeia e dos Estados Unidos, e não tomar uma posição que possa ser vista como, de alguma forma, protetora ou favorável à Rússia. Se bem que, volto a dizer, Angola e Moçambique promovem e patrocinam estas resoluções todos os anos, seria uma boa oportunidade de Portugal estar com estas pessoas. Acho que é com este sentido de voto, acho que é um bom tópico de reflexão, aqui fica na véspera das celebrações do Dia da Vitória. Até amanhã.